Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje sobre a situação do meio de campo do Vasco, exclusivamente da situação de criação do meio de campo. Eu já queria trazer essa pergunta há muito tempo e também questionar algumas coisas sobre a situação de meio campo do Vasco. No momento, existem 3 jogadores que estão ocupando essa posição de meio campo, essa opção de criação. Fabrício, Giovanni Augusto e Thiago Galhardo. São esses os 3 jogadores que, em tese, são os cabeças pensantes, as pessoas que distribuem o jogo ali no meio campo. Bem, eu vou comentar um a um o que eu acho de cada um deles e depois perguntar algumas coisas em relação ao que vocês acham de alguns desempenhos. Então, vamos lá. Bem, começar pelo atual titular do Vasco, o nosso camisa 10, que é o Fabrício. Pois é, não é segredo para ninguém que eu não gosto do Fabrício ali no meio de campo. Eu não gosto dele na armação. E sim, para quem diz, mas o Fabrício está jogando aberto. Não, ele não está jogando aberto. Ele está jogando centralizado na armação e não está dando certo. O Vasco no último jogo jogou com o Fabrício centralizado, Marrone de um lado e Pikachu do outro. Então o Fabrício que distribui essas jogadas. Ele que recebe a bola do Andrei, do William Maranhão, olha para frente e decide se ele vai tocar para os lados, se vai inverter a jogada, se vai meter essa bola para o meio, para o Max Lopes. Então é ele que vai fazer essas decisões. E não está dando certo, né? Não está dando certo. Vai falar, mas eu acho que, sendo sincero, você acha que o Fabrício está jogando pavorosamente? Não, eu não acho que o Fabrício está jogando pavorosamente. Eu acho que ele não está cumprindo bem a função de meia. Ele até se esforça, ele marca, ele olha, ele tenta fazer um lançamento, ele tenta fazer um monte de coisa, mas na real, o Fabrício ele já tem alguns jogos como meia e ele fez o quê? Um gol e uma assistência. E para o cara centralizado, para o que eu chamo de camisa 10 do time, é pouco. Ele tem que ser um dos caras que mais tem assistência e que mais tem gol no time. Depois do centroavante, o cara para mim que mais tem que ter gol é o meia de criação. São esses 2 jogadores que tem que ter uma máxima maior de gols. Se não são esses 2, é um dos pontos, entendeu? O problema é que para mim o Fabrício ele produz pouco. Nossa, eu falei muito do Fabrício, né? Pois bem, então dos 3 a minha última opção seria o Fabrício. Eu nem sei se ele seria uma opção. Vamos lá, por segundo que é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, ele tem técnica, ele tem passe, ele tem um drible, ele tem uma qualidade individual, mas por algum motivo ele não usa, ele não desenvolve, não acontece. O Giovanni Augusto ele não conseguiu jogar no Vasco, a real é essa. Nos tempos de Atlético Mineiro ele jogava muito, ele era um jogador que todo mundo achava que ele ia ser um dos meias pontas do Brasil. Foi pro Corinthians, não conseguia jogar, se lesionava, voltava, e murrinhava, e andava em campo, não dava certo, e ficava lesionado, e foi isso. Veio pro Vasco para tentar se reerguer no futebol, aí lesão, que já é uma característica de histórico dele, e quando entrava, não convencia. Você tira aí alguns lampejos do Giovanni Augusto, que quando ele faz, você fica, pô, esse cara joga, hein? Às vezes ele dá um passe que você fala, pô, esse passe é diferente. Às vezes ele dá um drible que você, pô, esse drible é diferente. Mas isso acontece uma vez a cada quase 20 minutos. E é difícil você ter um meia que é tão apagado. Então, o Giovanni Augusto, ele era a minha maior esperança para o Vasco no meio do ano. Eu achava que seria a contratação que ia levar o Vasco, queria carregar o meio-campo do Vasco. E se provou totalmente ao contrário. Foi um jogador que se lesionou demais e quando voltou não conseguiu ritmo de jogo e brilha pouco e joga pouco e faz pouco. E é esse Giovanni Augusto que tem até agora. Não seria minha primeira opção, apesar de eu gostar do futebol que ele poderia ter, ainda assim não seria minha primeira opção. E nós temos agora o Thiago Galhardo, que entrou nos últimos jogos aí, melhorou o meio de campo do Vasco. No último jogo agora ele foi o responsável direto
Assistência não, né? Mas ele foi responsável direto pelo pênalti que originou o gol do Vasco. Thiago Galhardo, ele é um meia, ele é um jogador específico daquela posição. Tem algumas características próprias, ele protege bem a bola, ele consegue desenvolver bem, ele não é um jogador muito do passe, mas ele é um jogador muito de condução de bola, ele consegue conduzir bem essa bola para frente, para tentar de lá definir a jogada para os jogadores que estão mais próximos dele ou arrematar para o gol. O Thiago Galhardo ele é um jogador muito que gosta de definir a jogada. Não é o meia clássico, não é o cara do passe, aquele cara que descobre um jogador bem infiltrado, que faz um bom lançamento, que tem aquele bom drible, não é esse cara. Se você comparar em nível de qualidade das habilidades, Giovanni Augusto teria mais. Porém, o Thiago Galhardo ele é mais produtivo. É uma das coisas que eu reclamo do Kelvin, que eu acho que o Kelvin cisca e não produz nada. É exatamente esse o contrário no caso do Thiago Galhardo. Ele pode não ser esse amplo de habilidades que eu vejo no Giovanni Augusto, mas eu acho o Thiago Galhardo mais produtivo. Então, esse seria o maior motivo de eu achar que atualmente o melhor meia para o Vasco seria o Thiago Galhardo. Eu acho que o Valentim deveria pensar. Eu sei que o Thiago Galhardo ele tem alguns problemas. Ficou irritado por ir para o banco, deu uma leve reclamada, uma leve chiada. Teve alguns caôs dele com a torcida. Mas, tirando isso, a gente tem que avaliar o jogador, pelo menos no meu entendimento, temos que avaliar o jogador pelo que ele produz em campo. E para mim, de todos esses meios que nós temos para a criação, o que mais produz é o Thiago Galhardo. Então é isso, gente. É o que eu vejo nessa situação, mas eu queria a opinião de vocês. Quem você acha que deve ser o criador do Vasco? O camisa 10, o cabeça pensante no meio-campo do Vasco. Quem para vocês tem por característica essa definição? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.